Nosso balanço, você estava rico, hein? Atenção, o avião onde estava Marília Mendonça e toda a equipe estava praticamente intacto depois da queda. E aí a gente se pergunta, né? Por que todo mundo morreu? Quando você olha para o avião, você percebe que ele conseguiu quase que planar ali, apesar de estar numa área de pedra da cachoeira. Ó, a cápsula de onde estavam o piloto, o copiloto, os 3 passageiros, entre eles a Marília Mendonça, tudo intacto. O que teria provocado então a morte de todos os ocupantes? As investigações seguem, investigações da aeronáutica, a participação de médicos legistas que fizeram a necropsia, o trabalho nestes corpos, que só depois foram liberados para o sepultamento, tá? Vamos entender detalhes disso, até porque eu repito, em outros casos, alguns aviões até despedaçaram e mesmo assim, algumas pessoas saíram com vida. Por que dessa vez, no acidente envolvendo a rainha da sofrência, todos morreram? A reportagem você vê agora aqui no Balanço. Quem viu esta imagem do avião quase inteiro teve esperança das vítimas terem sobrevivido. Mas infelizmente não foi assim. O modo como o avião cai influencia diretamente nos danos à aeronave, segundo especialistas. Se a queda for na horizontal, o avião vai se destroçando ao longo do impacto. Se é na vertical, pode parecer intacto, mas nos 2 casos o impacto é grande e pode ser fatal. Quando você tem um impacto com um corpo muito rígido, como é uma rocha, instantaneamente você troca essa energia. E isso gera desacelerações enormes, que o corpo humano não consegue resistir. O engenheiro aeroespacial fala da diferença entre a queda da aeronave em Caratinga, na região do Vale do Rio Doce, em Minas, com a queda do avião com os jogadores da Chapecoense em novembro de 2016. A aeronave decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino a Medellín, com 71 pessoas, a delegação do time, jornalistas e convidados. 6 sobreviveram. E ele arrastou pelo terreno, né? Foi perdendo partes, né? Com isso ele foi desacelerando gradualmente, houve desacelerações fortes e, obviamente, infelizmente, muitas vidas foram perdidas. Algumas poucas pessoas estavam numa parte do avião em que isso foi favorável a elas. O especialista dá um exemplo simples para a gente entender o impacto. Se você bater a mão sobre uma bola de tênis, né? A bola de tênis vai se deformar, sua mão não vai machucar. Mas se você fizer tomar a mesma atitude com relação à bola de bilhar, você vai sentir que sua mão vai ser lesada, né? Mais ou menos é o que acontece no impacto de um avião. O médico legista recebeu os corpos cerca de 2 horas depois do avião ter caído e afirma que as lesões foram muito parecidas em todas as vítimas e os traumas nos órgãos apontam que, muito provavelmente, as 5 morreram na hora. Um impacto de alta energia, né? Uma energia mecânica, uma desaceleração muito grande, que causou traumatismos em diversos órgãos vitais. Então, pouco provável que tivesse sobrevivido por alguns instantes. Acredito que a morte tenha acontecido de forma instantânea. Gente, de verdade, olhando para essa história aí, entendendo o que o médico legista disse, especialistas em aviação, me perdoa se eu estiver falando bobagem, mas constroem essas cápsulas todas ali dentro, uma espécie de cápsula de sobrevivência, que não vai se despedaçar no momento de um acidente. Mas as pessoas morrem ali dentro. Então, do que adianta? A gente precisa rever isso, né? Porque de verdade, você espera o quê? Beleza, a cápsula vai ficar intacta, só que lá dentro as pessoas, todas estavam de cinto, elas vão ficar bem? Não. As 5 pessoas morreram com a força do impacto, deslocamento do cérebro. Foi realmente a desaceleração. Eu estava ouvindo especialistas falarem, ela traz um efeito terrível no corpo da gente, tá? No cérebro da gente, no momento que você está numa velocidade muito alta e de repente você tem aquele impacto da parada, assim, né? E é óbvio que um avião vai estar muito mais rápido que um carro, que um outro veículo, né?
Vamos continuar acompanhando a apuração de toda essa história em torno da documentação da aeronave, que já tinha denúncias, né, de irregularidades, em torno da empresa que fazia esse táxi aéreo, esse transporte da Marília Mendonça e de toda a equipe. A gente vai continuar de olho em tudo isso e seguimos, claro, acompanhando homenagens enormes, inúmeras que estão sendo feitas à Marília Mendonça, a nossa rainha da sofrência, que partiu tão cedo, né, aos 26 anos, 1h24.